Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo de número 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Aleluia, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, que ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nós nos voltamos nesta manhã, ao iniciar de mais um dia, e o fazemos confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho unigênito, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, pagar o nosso pecado, a nossa dívida e nos reconciliar com o Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Deus Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, um Deus extraordinariamente grande e poderoso, mas um Deus que se importa conosco, um Deus que se volta para nós, um Deus que nos permite e nos conduz à confissão, ao arrependimento, e assim o Senhor nos perdoa. Como diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, tu, ó Senhor, é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando dizemos que não temos pecado, fazemos o Senhor mentiroso e a verdade não está em nós. Te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados que temos em Cristo Jesus. E queremos nessa manhã, mais uma vez, confessar o nosso pecado de mornidão espiritual, o nosso pecado de apatia, o nosso pecado de preguiça, o nosso pecado de infidelidade, nosso pecado de não colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso pecado de não meditarmos com afinco e com muita dedicação, dia e noite na tua palavra, o nosso pecado de desejo de independência, de sermos donos do nosso nariz, de agirmos e decidirmos o nosso futuro, pecado de soberba, pecado de orgulho, pecado de vaidade, pecado, Senhor, de querer ter sempre razão, o pecado de achar que temos direito de ser felizes, que temos direito de ter prazer. Nos vemos tão cheios de direitos e tão esvaziados de obrigações e de reconhecimento de quem é Deus e quem nós somos. Verdadeiramente, Senhor, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, há muito teríamos sucumbido. Te louvamos porque o Senhor nos conduz a um arrependimento, à confissão de pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos dê fome e sede de Ti, fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua palavra, que possamos ler, meditar, estudar e permanecer na Tua palavra dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Que também possamos aprender a estar de contínuo na tua presença, a estar cumprindo o que Paulo orienta na carta aos Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar.
Que a nossa vida seja uma constante vida de devoção e oração ao Senhor. Que todas as nossos passos sejam guiados, dirigidos pelo Senhor. Que as decisões que precisamos tomar, das mais simples até as mais complexas, sejam decisões regadas pela oração e dirigidas pelo Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir a tua voz, para entender a direção do Senhor e assim trilharmos um caminho de obediência e de fidelidade. Obrigado, Senhor, pela casa, pela família que o Senhor nos deste. Que o Senhor continue a trabalhar em nós, fazendo dos nossos lares um verdadeiro local de refúgio, um local de adoração e de culto, alcançando cada um de nós, de cada um dos nossos entes queridos, transformando as nossas vidas. Porque, como diz o salmista, quando nos calamos, o nosso pecado faz adoecer os nossos ossos, traz amargura para a nossa alma, traz dor e sofrimento, traz angústia, traz atrito, traz conflitos. Pai, em nome de Jesus, queremos viver uma vida de obediência, de submissão ao Senhor. Toma nas suas mãos os enfermos, traz cura, restauração, traz alívio, traz confiança no Senhor. Visita aqueles também que estão angustiados, aflitos, perturbados, depressivos, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Estende a tua mão de poder e traz cura e restauração. Livra-nos também desses conceitos e desses padrões mundanos e humanos, de tantas desculpas para muitas vezes o nosso mau procedimento, angústias, dores e aflições que são resultados de pecado e que, por assim ser somente uma confissão de pecado, uma transformação de vida pode nos aliviar. Pai, em nome de Jesus, que haja conversão, que haja salvação, que haja confissão de pecado e arrependimento para a glória do teu nome. Toma, Senhor, a tua igreja na tua mão, renova a tua igreja, restaura a tua igreja, revigora a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, desperta a tua igreja. Faz da tua igreja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que ame ao Senhor, ame os seus preceitos, as suas leis, e que nele medite dia e noite, que possamos voltar a ser o povo do livro, o povo da Bíblia, que possamos compreender a necessidade que nós temos de ler, de meditar na tua palavra, de orar, de buscar ao Senhor individualmente, como família e também coletivamente como igreja. Desperta-nos para isso. E que assim seja para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo de nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.